O reuso de água é um pilar estratégico das indústrias e municípios para alcançar objetivos de sustentabilidade e segurança hídrica. Essa é uma afirmação e é uma alavanca para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, como demonstram estimativas de estudos da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Para cada R$ 1 investido em reuso de água, consegue-se R$ 3,40 em expansão da produção nacional. Porém, ainda é preciso consolidar o reuso de água como uma estratégia inteligente para a sustentabilidade da água e para as indústrias alcançarem a independência e a autonomia em relação à água em seus diversos processos produtivos. E para essa consolidação, surge a necessidade de desmistificar a implementação do reuso de água, quebrar mitos em torno das aplicações, normatividades, tecnologias aplicadas e seus benefícios. Essa será a pauta de hoje no episódio 3 do Rota Tecnológica, onde debateremos sobre os mitos e verdades da segurança do reuso de água. Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje no terceiro episódio da Rota Tecnológica. Rota Tecnológica é um projeto, uma parceria entre a Veolia e o Instituto Reuso de Água. Já estamos, então, no terceiro episódio. Temos 2 episódios aí anteriores. Falamos no primeiro sobre panoramas de reuso, depois no segundo falamos sobre o trem tecnológico, os arranjos tecnológicos para a aplicação do reuso de água na indústria, nos municípios. E hoje nós estamos aqui, então, no nosso terceiro episódio. É uma honra. Estou aqui com 2 amigos. Eu sou Ana Silvia Santos, sou fundadora, diretora executiva do Instituto Reuso de Água, e estou aqui com o nosso especialista Marcos Valero, que é gerente de desenvolvimento de negócios de reuso de água e Waste to Energy, da Veolia Water Technologies and Solutions, e o Fábio Miller, consultor no tratamento de efluentes da Aquafy. Meninos, é um prazer enorme, acho que a gente vai ter aqui um bom debate, vamos falar sobre mitos e verdades, aquelas coisas que a gente ouve por aí. As pessoas não estão, talvez, entendendo direito o que é, então com algum receio, alguma insegurança. Então, é uma honra, agradeço que tenham aceitado aqui o convite, estejam aqui conosco. Então, eu pediria ao Marcos e ao Fábio que dessem um oizinho aí para todos e se apresentassem. Bom dia, professora Ana Silvia. Bom dia, Fábio. É um prazer estar com vocês e é um prazer, principalmente, estar com todos que estão nos escutando agora. Um bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite da Ana, do Instituto, do Marcos, da Veolia. São grandes expoentes da cultura do reuso no Brasil. Então, é um prazer grande estar aqui com vocês hoje. Muito bom, pessoal. Então vamos começar a nossa conversa. Acho que já tem aí, o pessoal já deve estar ansioso para ouvir aqui alguns mitos e verdades que a gente vai colocar aqui. Bom, então eu vou fazer aqui um primeiro bloco. Vamos falar sobre segurança e implantação. Então, questão da segurança, a gente sempre ouve por aí algumas perguntas: será que é seguro? Não é? Qualidade? É adequado? Vai ter contaminação em massa? Aquelas coisas que a gente ouve e que a gente agora tem a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Eu vou só fazer uma introdução, vou fazer aqui uma breve analogia em relação à segurança, né? O que de fato é a segurança e que normalmente causa rejeição? Então, vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho muita dificuldade em entender, por exemplo, a questão dos meus investimentos pessoais. Então, nunca sei onde eu devo colocar o meu dinheiro, para que lado que eu devo ir, também não quero aprender, acho difícil. Então, eu fico insegura para colocar, para fazer os meus investimentos. Então, ou eu vou estudar sobre isso, vou aprender e vou colocar meu dinheiro no lugar certo, ou pelo menos tentar, né? Ou então eu vou contratar alguém que saiba fazer, vou fazer aqui uma analogia com um bom projeto, uma pessoa que vai me apresentar um bom projeto para as minhas finanças, eu vou confiar, vou aceitar e vou desenvolver dessa forma. Então, eu acho que é um pouco disso que acaba permeando aí as inseguranças de maneira geral. Então, vou fazer aqui algumas perguntas, vou iniciar aqui com o nosso primeiro mito, que é um mito muito comum, a gente ouve muito isso, é para grandes indústrias, grandes municípios, reuso de água só serve para grandes projetos, grandes empreendimentos. O que vocês acham sobre isso? É mito ou verdade? Convidaria o Fábio primeiro. Joia. Bom, Ana, eu acho que não existem regras gerais quando a gente fala sobre o tema de reuso, né? Grande, pequeno, eu acho que reuso é uma causa nobre.
Então, é claro que quando nós falamos de grandes projetos, existem diversos custos que eles estão inseridos dentro desses projetos, como engenharia, até mesmo algumas questões de equipamentos, etc., que eles acabam sendo diluídos dentro de um contexto geral, dentro de um grande montante, né? Então, quando você vai fazer uma avaliação econômica de um projeto desse porte, ele acaba se tornando viável, né? Ou ele acaba se tornando economicamente mais interessante. E isso dá, de fato, essa percepção que grandes projetos, eles são os únicos, né, que acabam se pagando quando a gente fala da questão de reuso. Porém, isso ele é um mito, porque depende de vários aspectos, de vários critérios, né, esse tipo de avaliação. Por exemplo, a gente milita muito, trabalha muito com a parte da indústria. Nos últimos anos, na grande maioria dos casos, né, nós trabalhamos com indústrias de pequeno, médio e grande porte. Mas nos últimos anos, a grande maioria dos casos que nós tivemos em busca, em termos de estudos e projetos de reuso, foram para estações de médio porte, não de grande porte. Então, quer dizer, o reuso ele é democrático, ele é acessível e benéfico para todo mundo. Marcos, gostaria de complementar aqui alguma coisa? Ah, sim, eu gostei muito, concordo com que as considerações do Fábio, de fato, não é apenas uma percepção, né? Quer dizer, é verdadeiro que plantas de grande porte, alguns custos podem ser diluídos, custos fixos podem ser diluídos, o que ajudaria em viabilizar projetos. Agora, também é verdade que vários dos exemplos que eu tive o privilégio de participar são de projetos pequenos. E chave nesses projetos pequenos industriais, um em Santos, na indústria de citros, outro ali na região de Jaguariana, também na área de citros. Nós temos projetos na área de alimentos que são 10, 20, 30 metros cúbicos por hora que aconteceram. E a viabilidade econômica foi importante dentro da matriz de decisão. E a razão para que esses projetos um pouquinho menores viabilizassem é que a indústria hoje está preparada com equipamentos esquidados, com equipamentos, sistemas pré-engenheirados. Então, muitas vezes, custos importantes de engenharia, e entre outros, eles podem ser reduzidos através de você encaixar dentro de uma determinada situação um sistema que já foi pré-engenheirado, portanto, com um custo mais competitivo. Então, é mito. Você pode sim aplicar ou alavancar projetos de reuso, mesmo que as vazões sejam mais tímidas. No mercado municipal, aí eu faço uma reflexão aqui. Olha, é verdade que até hoje no Brasil, tipicamente são os projetos maiores que são os viabilizadores de reuso, mas aí são outras questões que entram na equação, né? Porque, por exemplo, um aquapolo ou um projeto que vai ser implementado na região de Vitória, Espírito Santo, você precisa sempre do off-taker, né? Daquele que vai consumir água de reuso, e para você montar esse tipo de negócio, muitas vezes você precisa ter escala. Agora, isso são questões inerentes, né, a como você monta um projeto de reuso no mercado municipal. Porém, não está ligado à tecnologia, não está ligado ao custo, né, de implantação. Muito bom, eu concordo com vocês, acho que é isso mesmo, é um mito. A gente tem projetos de pequeno, de médio e de grande porte. Vou só complementar aqui o que o Marcos falou sobre os municípios. Então, pessoal, se a gente pensar, assim, entre 70% e 80% dos municípios brasileiros têm menos de 20, 30 mil habitantes. Então, nós estamos falando que a grande maioria dos municípios brasileiros são de 20, 30 mil habitantes. Eu morava na Barra da Tijuca, um condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tem 10 mil habitantes. Então, vejam, a gente consegue aí, em muitas regiões menos favorecidas, tanto em relação à água, né, disponibilidade hídrica, mas também ao desenvolvimento socioeconômico, que fazem reuso. E aí o Marcos falou uma coisa interessante, os grandes projetos estão nas grandes cidades, que são os projetos que aparecem, né? Mas tantos outros projetos pequenos que não estão
na mídia, que não estão no dia a dia dos nossos debates, mas que também acontecem, principalmente na região do semiárido, familiares, para agricultura, municípios de pequeno porte e tal. Então, encerramos esse primeiro ponto, constatando que, de fato, é um mito. Muito bem. Vamos passar agora para um segundo ponto, que seria sobre a qualidade. Então, estamos aqui num contexto, nosso pano de fundo é segurança. Mas e essa qualidade? Será que isso vai causar contaminação em massa? Temos aí a qualidade inferior, pode danificar equipamentos, pode entupir equipamentos. Então, como é que fica isso para vocês? Como é que vocês consideram esse mito ou verdade em relação à qualidade? Bom, Ana, isso também, de primeira, a gente já pode falar que é um grande mito, né? Porque hoje nós temos tecnologias desenvolvidas, a gente conhece a fundo as tecnologias, de forma que nós consigamos montar uma rota de processo muito bem definida, de forma inteligente, a partir de uma determinada qualidade de água, até atingir uma qualidade de água superior, com bastante robustez, né? Inclusive, como cada uma das tecnologias elas tem a sua funcionalidade, tem o seu objetivo, tem as suas limitações, a rota de processo ela é desenhada com foco em determinados parâmetros, né, para poder gerar diferentes tipos de água de reuso. Então, na verdade, se a rota de processo ela é bem desenhada, se ela é bem estruturada, né, você tem segurança do que você está entregando na alimentação, respeitando os limites das diretrizes técnicas dessas operações unitárias, com certeza a gente vai entregar uma água com uma qualidade superior, né? Na verdade, não só com uma qualidade superior, mas com a qualidade desejada. A gente consegue chegar a um nível de qualidade de água desejada para cada uso que nós temos, né? Então, na verdade, é um grande mito. Com o conhecimento que nós temos hoje, nós somos capazes de entregar a melhor qualidade de água possível. Olha, o Fábio acerta, sabe, até rouba o que eu pretendia falar. É um acerto, porque, assim, a rigor, a palavra correta é que um sistema bem desenhado entrega uma qualidade de água superior. E eu diria que, mais do que isso, as indústrias e usuários desses sistemas bem desenhados se beneficiam da água de reuso. Eu dou exemplos eloquentes. Novamente, na indústria de alimentos, na indústria de açúcar e etanol, tem projetos exitosos de reuso, onde a água produzida, que quando ela vai para os reusos clássicos, por exemplo, make-up de torre de resfriamento, make-up de caldeira, o consumo de químico para fazer a gestão desses ativos caiu, porque a qualidade de água é melhor. A ciclagem das torres de resfriamento aumentou, você reduz o consumo de água. Então, mito, né? Sistemas bem desenhados de água de reuso entregam água, qualidade de água superior. Você tem que conversar com as pessoas corretas e concatenar as tecnologias de forma adequada para ter esse benefício. Exato. Eu complementaria aqui dizendo que, principalmente aqui na fala do Marcos, a água para reuso ela é uma água mais vigiada. Então, Sim. Pelo fato dela ser mais vigiada, a gente ainda se esforça para ter uma qualidade melhor. A água superficial, ela está lá mais ou menos vigiada a partir de uma resolução CONAMA, a CONAMA, esqueci o número dela agora, vixe Maria. A 357. 357, obrigada. Então, a CONAMA 357, que está lá meio vigiando, mas não tem um olho lá de verdade, né? Aí temos a portaria de potabilidade, a portaria 888, que teoricamente está vigiando, mas sei lá se a água que está chegando da minha torneira tem exatamente aquela qualidade. E essa água para reuso, ela está muito mais vigiada, exatamente pelo fato de causar essa insegurança natural, ela carrega um risco intrínseco à prática, e por isso ela é até mais vigiada. E aí o Marcos colocou muito bem, Fábio também, em relação à adequação. Eu tenho que ter
aquela qualidade adequada ao uso. Às vezes também acabo matando uma formiga com um tiro de canhão, né? Eu coloco uma qualidade muito superior para um uso que a gente não vai chamar aqui de uso menos nobre. Combinamos aqui entre nós que todo o uso da água é nobre, mas talvez um uso mais exigente ou um uso menos exigente, né? E aí, em relação à qualidade, ainda teria a questão da regulamentação. Então, é a regulamentação que define a qualidade para os diferentes usos. Então, a gente costuma usar um termo assim que é adequado ao uso, que o termo em geral é fit for purpose, mas em português, em bom português, é adequado para aquele uso, ajustado especificamente para aquele uso, para que a gente adote a tecnologia adequada para aquela aplicação, também nem mais nem menos, para que a gente consiga garantir aquela qualidade exigida. E aí, na questão das normativas, né, do quadro regulatório de maneira geral, nós estamos aí andando no Brasil, estamos caminhando, nossos passos já apertaram um pouquinho mais, nossos passos até antes da nova lei de saneamento eram passos mais tímidos, hoje os nossos passos já são um pouquinho mais acelerados, mas a gente ainda precisa acelerar um pouco mais, que é também dentro desse panorama de segurança, é o panorama, o contexto da segurança jurídica também, né? Então, para a gente, já temos alguns estados no Brasil, inclusive, quem quiser acessar, não vou falar muito sobre isso aqui, mas quem quiser acessar lá no nosso site, o reusodeagua.org, você pode ver o quadro regulatório, a gente faz lá alguns resumos, temos uns cards resumidos com alguns detalhes dessas legislações estaduais, enfim, alguns documentos regulatórios ainda meio tímidos, mas a gente já tem andado, temos já 7, 8 estados, considerando o Distrito Federal, já com regulamentação para reuso, definindo padrões de qualidade de água, né? Ainda não avançamos em termos federal, nível federal, mas também acho que estamos dando passos importantes aí. Então, nesse contexto da qualidade, já temos aí o nosso mito. A água de reuso possui qualidade adequada para o uso e não danifica os equipamentos industriais, não entope outros equipamentos, não vai causar contaminação em massa. Muito bem. Vamos passar, então, para o nosso terceiro ponto. Aí a gente fala de regiões com falta d'água. Primeiro, a falta d'água ela pode aparecer de diversas formas, né? Então, ou ela pode ser, de fato, uma falta física, e aí a gente chama isso de escassez hídrica, regiões áridas, semiáridas. Podemos ter água, porém com uma demanda superior à oferta, e aí nós estamos numa situação de estresse, né? Nós temos a água, mas esse recurso está estressado, e ainda temos a questão da seca, que é uma condição meteorológica, que antigamente a gente conseguia até prever melhor o que podia acontecer, hoje em dia com as alterações climáticas cada vez mais difíceis, e as secas estão vindo cada vez mais rigorosas. Então, a gente ouve muito isso por aí também. Ah, não, aqui não precisa disso, na minha região chove muito, não precisa de reuso. Não, isso é lá para o Nordeste, para a região semiárida, que é onde falta água, ou então é para aquela área industrializada de São Paulo, que é onde a água está estressada. Enfim, isso é mito ou verdade? O reuso de água só é viável em áreas com escassez de água. Então, o que vocês acham sobre isso? Bom, aqui eu acho que a gente já pode pedir música no Fantástico, chegamos ao terceiro mito, né? Porque, claro, parece que é uma resposta muito óbvia, né? Quando você olha escassez, automaticamente você leva, né, ao reuso, à interpretação do reuso. Então, porém, existem diversos outros fatores que eles entram num contexto geral. A gente precisa ver a particularidade no qual aquela unidade ela está inserida, né? Eu entendo que a escassez ela vem muito forte, né? E ela entra numa conta, no memorial de cálculo, quando você coloca isso na ponta do lápis, você faz realmente esse racional da viabilidade de um reuso. A escassez ela entra como uma variável muito forte nessa conta, né? Ela tem uma ponderação muito forte. E, por vezes, realmente, é o fator determinante, é a força motriz que faz com que um projeto de reuso realmente se viabilize, né? Por outro lado, como eu falei, existem diversos outros fatores que, em alguns cenários, podem ser mais fortes do que a escassez, né? Nós temos o custo da água no Brasil, que ele vem crescendo de forma vertiginosa em algumas localidades. Nós temos custos exorbitantes, para falar assim, né? Então, às vezes, essa pode ser a força motriz. Talvez você não tenha um problema de escassez. Agora, você
tentar fazer uma singularidade, né, com uma única variável para uma tomada de decisão tão importante, ela não cai bem. E aqui eu posso citar, por exemplo, um cenário de um cliente que a gente vem trabalhando, é uma indústria de alimentos, eles estão em Minas Gerais, eles têm 2 unidades na mesma cidade. Uma está um pouquinho mais fora da cidade, a outra está inserida realmente ali no meio. As 2 são fábricas que têm 2 estações de tratamento eu diria de médio porte, da ordem de 40 metros cúbicos por hora, estações de tratamento muito similares em termos de concepção, e as 2 estão seguindo com reuso. Nós estamos em fase de projeto e implementação. Porém, a força motriz que direcionou a tomada de decisão, ela foi totalmente diferente. Enquanto a fábrica que está um pouquinho mais afastada da cidade, ela tem realmente um problema com escassez, então, com a continuidade do negócio, a escassez de água foi o fator determinante para a tomada de decisão. Por outro lado, a que está dentro da cidade, ela não tem problema, ela recebe água da concessionária, porém o custo para você descartar essa água na rede coletora de esgoto, ele é extremamente elevado. Então, se você coloca isso no cálculo, o payback é muito curto. Então, a força motriz para essa segunda fábrica, com características praticamente similares, foi exatamente o custo de disposição. Você, em um curto espaço de tempo, você consegue pagar um investimento. Então, é mito que você, né, somente em áreas de escassez, você consegue viabilizar um reuso. Depende de um contexto geral. Ótimo exemplo. Eu acho que vocês cobriram Marcos. muito bem. E eu só tenho uma força motriz poderosíssima em adição ao que vocês apresentaram, que é a agenda DSG. A nossa... É o coletivo, é o momento histórico onde estamos, onde a gente considera que fatores relacionados à sustentabilidade devem entrar na equação de tomar decisão. A indústria cervejeira, por exemplo, é um exemplo, hein? Isso é percebido em várias indústrias. A indústria cervejeira tem ambições de consumo de água por hectolitro de cerveja que determinam, praticamente, a necessidade de reuso de água. Senão, não se alcança aquele ambicioso target, aquele ambicioso objetivo de consumo de água por hectolitro produzido. E essa agenda ESG, nos últimos 5, 6 anos, tem sido, diria, até a maioria dos casos onde eu tenho me deparado com o projeto de reuso. Perfeito. Essa questão da escassez sempre, de fato, leva a isso, né? É escasso, então eu vou complementar. Mas aí, se a gente anda no caminho da segurança hídrica, a gente pode se antecipar ao fato de que a água pode faltar e pode realmente causar grandes prejuízos. E por falar em prejuízo, vamos entrar aqui para fechar esse entendimento de segurança. Falamos de segurança sanitária, segurança ambiental, segurança jurídica, qualidade, normativas, equipamentos, enfim. E agora segurança econômica. Esse negócio é caro? Ah, não, o reuso é caro demais, não dá para fazer porque é tudo muito caro. Bom, no meu entendimento, caro é ficar sem água. O que vocês acham? Exatamente isso, Ana. Assim, quando você faz uma abordagem técnico-econômica, eu diria que depende do ponto de vista, num primeiro momento, né? Porque reuso é muito amplo. Você pode reutilizar a água em diversos processos, com diferentes qualidades. Então, se você tem um determinado processo onde você precisa de uma água, como a gente combinou, não menos nobre, mas uma água com uma menor complexidade, uma água mais simples, que não requer um tratamento, né, mais aprofundado, nós vamos ter, por consequência, uma instalação de tratamento que ela é mais simples. Agora, se a gente quiser gerar uma água ultra pura, nós vamos ter uma rota de processo que ela é mais pesada, que ela é mais completa, né? E, obviamente, os custos que estão envolvidos nessas implementações, eles são diretamente proporcionais à carga de tecnologia que nós trouxemos para gerar essas duas águas, né? Nós vamos ter diferentes custos. Então, olhando de forma objetiva, simples, somente a questão técnica-econômica, você pode ponderar, né? Essa água é cara, essa água é barata. Porém, a gente tem que avaliar de uma forma um pouco holística, um contexto mais geral, porque
como você bem pontuou, as previsões hoje, elas são extremamente complicadas e não são boas para a gente, né? A longo prazo, nós não conseguimos ter mais segurança do cenário que a gente vai vivenciar. Se nós vamos ter água, se ela vai estar disponível, enfim, isso é um risco muito grande que ele faz parte dessa conta, né? E eu entendo que, por muitas vezes, é bastante difícil de você monetizar isso, mensurar isso, né? Porém, ele precisa fazer parte desse tipo de avaliação. Como o Marcos pontuou, da questão da indústria cervejeira, a gente trabalha bastante com indústria de bebidas também, e eles têm essa visão muito forte, realmente, no sentido de que já faz mais de uma década que nós trabalhamos com eles, eles já têm isso há muito tempo estabelecido. Então, eles têm metas progressivas de redução de consumo de água, 2020, 2030, 2040, porque pode chegar lá na frente e você não ter água, como você falou, o caro é não ter água. Então, eles precisam interpretar esse cenário de como que eles vão encontrar as coisas ali na frente para poder colocar isso de fato na conta, né? E o mais interessante dessas metas progressivas, Ana e Marcos, é que eu vejo um cuidado de avaliação de fábrica por fábrica, de unidade por unidade, porque cada uma, corroborando um pouco do que a gente vem conversando, tem suas particularidades, né? Tem seus pontos de fragilidade. Então, as metas, elas são direcionadas para a realidade de cada uma. Com isso, você incentiva eles realmente a avançarem com a questão do reuso, né? Você não impõe metas que são inalcançáveis ou são extremamente complicadas. Então, dessa forma, eu acho que é uma forma mais inteligente de você tentar trazer a questão do custo para dentro do projeto. Aí, agora, voltando aí a uma opinião pessoal, para mim, então, realmente é um mito essa questão do reuso, do custo, perdão, do reuso, porque se você olha um contexto geral, você vê que vale a pena. Marcos, é mito ou é verdade, Marcos? O Fábio acha que é mito. É mito. E eu vou construir a minha narrativa de uma maneira complementar. E talvez usar a região metropolitana de São Paulo como exemplo. São Paulo capta água de regiões cada vez mais distantes, por exemplo, São Lourenço, com um desnível de 400 metros, ou de mananciais que foram muito impactados pela ação humana, contaminados, que faz com que o custo dessa água seja cada vez mais elevado. Em oposição, a massificação da implantação de sistemas de reuso, se em 1989, 90, que foi o primeiro sistema que a Veolia colocou no Brasil, né? Os sistemas tinham um custo mais caro, hoje eles são muito mais baratos. O custo da membrana ou o custo das tecnologias associadas é significativamente menor do que era 20, 30 anos atrás. De modo que os custos econômicos de aquisição de operação têm sim caído. E sendo, inclusive, muitas vezes mais competitivos do que a água produzida. Então, não tenho dúvida. E eu acho que a melhor maneira de responder é ver a quantidade de projetos de reuso que se implementa no Brasil. Exatamente. A cada vez mais casos, cada vez mais frequentes e casos de êxito. Então, mito, não tenho dúvida. E só para complementar, Marcos, eu acho interessante você ter mencionado o Brasil, porque, historicamente, o Brasil é um país rico em recursos hídricos, né? Então, você vê que um país com tantos recursos hídricos, digamos, está realmente seguindo para esse caminho do reuso, é porque vale a pena. Porque está indicando que sim, né? Exatamente. Eu, inclusive, vou convidar aqui quem nos assiste a fazer um exercíciozinho depois, que é pegar o preço da água mineral. Então, muitos de nós aqui bebemos água mineral, algumas pessoas, talvez que estejam nos assistindo agora, vivem em regiões em que não confiam na água. Às vezes eu não confio na qualidade da água, então não vou usar água da torneira, nem mesmo filtrada, vou comprar água mineral. E qual é o custo dessa água mineral? Faz esse exercício depois e vê quanto custa o metro cúbico dessa água mineral que a gente compra. É um valor extremamente elevado. Bom, pessoal, esse primeiro bloco a gente falou aqui sobre segurança, acho que derrubamos aí alguns mitos, espero que quem está nos assistindo esteja
acompanhando ou concordando ou não. Quem não estiver concordando ou estiver concordando, pode deixar a sua mensagem aí no chat também, para a gente ver depois e, enfim, trazer aqui para o nosso debate, talvez. Mas agora passaria para um segundo grande tema, que é o tema da tecnologia, né? Então, a tecnologia é, de fato, uma bala de prata para viabilizar o reuso? A tecnologia resolve o problema? Então, vou rapidamente aqui, né? Um computador de boa qualidade, um computador rápido, com muita velocidade, com muita memória, etc., para jogar paciência. Ou eu vou usar um computador para fazer modelagens, programas que vão ficar rodando 24, 48, 72 horas direto, em que a gente precisa ter uma máquina realmente de qualidade, ou seja, tecnologia de uma maneira geral. Consigo resolver o problema de tecnologia, de reuso com tecnologia? A tecnologia é a solução? Bom, eu entendo que o conceito de bala de prata ele é sempre perigoso, né? A gente, se nós pensarmos de um ponto de vista que a gente conhece as tecnologias, né? Nós temos o domínio sobre elas, nós conhecemos a qualidade da água que nós queremos tratar, conhecemos a qualidade da água na qual nós queremos gerar, né? Nós queremos produzir. Conseguimos fazer uma concatenação, né, uma integração de todas essas operações unitárias dentro de uma rota de processo bem construída, bem pensada. Aí sim eu posso dizer, né, na minha opinião, que nós temos uma bala de prata, porque aí nós vamos conseguir realmente chegar a uma água de reuso. Agora, se nós pensarmos que... Porque quando eu bato muito nessa tecla reuso, porque ele acaba virando um tema muito generalista, dependendo de algumas percepções. Então, se você acha que uma determinada tecnologia, um sistema pode vir para resolver todos os seus problemas, ele é muito perigoso, né? Inclusive, esse é um dos principais fatores que a gente enxerga muito. A gente milita muito entre o usuário final, a indústria, por exemplo, né? O nosso foco é muito a indústria, os fornecedores. Então, a gente fica escutando e conversando bastante com os dois lados. E nós temos muita percepção que, por vezes, a indústria quer seguir, quer avançar com a questão do reuso, decide por fazer o reuso, porém, sem, talvez, a devida informação sobre os cuidados que você precisa ter para implementar um projeto de reuso, né? Então, você chega, instala, às vezes não funciona. E aí começam a gerar os mitos, né, os rumores, as inseguranças. Com isso, o que eu quero dizer é que o primeiro passo que a gente precisa pensar quando vai discutir sobre um reuso é você avaliar o que você tem, né? A sua estação está funcionando bem, os parâmetros, eles atendem a legislação ou eles atendem as diretrizes técnicas das operações unitárias que a gente vai instalar, né? A estação, ela está estável. Porque se não está, se você tem algum problema, quando você instalar o reuso, ao invés de você ter um único problema, agora você tem dois, né? Então, o conceito de bala de prata, ele é perigoso nesse sentido. Se a gente conseguir montar uma rota de processo e fazer um trabalho muito bem desenhado, ela é uma bala de prata e vai gerar o resultado final que a gente espera. Caso contrário, nós vamos ter problemas. Ótimo. O Fábio coloca aqui uma visão sistêmica, né? E leva aqui em consideração alguns fatores, e esses fatores eles têm que estar, de fato, alinhados para que a gente consiga alcançar o objetivo, né? Mas eu queria trazer alguns casos para elucidar esse raciocínio. Então, Fábio, poderia ser contigo? Posso falar um caso, por exemplo, nós trabalhamos em um projeto onde a indústria ela tinha é uma indústria de alimentos, eles estão no Mato Grosso, eles tinham um tratamento biológico por batelada, né, um lodo ativado por batelada, e no determinado momento, eles, devido ao contexto no qual eles estão inseridos, eles decidiram por seguir com a questão do reuso. E, naquele momento, nós não trabalhávamos juntos, então ainda não sei como foram feitas as concepções, né? Porém, foi decidido de você fazer uma modificação. Vamos instalar um MBR, né? Substituir o sistema de batelada por um MBR. Assim, a gente gera uma água e depois mandamos para uma osmose reversa e vamos ter a nossa água de reuso. Então, a bala de prata,
na cabeça deles naquele momento era instalar de fato o MBR, resolveria todos os problemas que eles estavam enfrentando, porque o sistema de batelado estava com algumas dificuldades, etc. Então eles tentaram fazer um 2 em 1, né? Melhorar o que tinha, já gerando uma água própria para a gente poder pensar no reuso mais ali na frente. E fizeram a instalação e o sistema não funcionou, né? Começou a ter problemas e problemas e problemas. E aí começa, obviamente, toda uma mitigação, uma avaliação do que está acontecendo. Enquanto não se chega a uma conclusão, a tecnologia vai ficando mal falada, né? Vai todo mundo começando a questionar a questão do reuso sobre as decisões. Mas, como resumo, eles conseguiram chegar a uma avaliação de que o sistema primário que eles tinham, eles têm gorduras na composição do seu efluente, ele removia, mas não aos limites de uma membrana de ultrafiltração, né, do MBR. A quantidade de óleos e graxas residual que tinha, ela não era problemática para o sistema de batelada, porém, ela era problemática para o sistema de membranas. Então, eles tiveram muita dificuldade ao longo do tempo com relação a essa implementação. E isso gerou realmente um estresse muito grande, ao ponto de eles falarem, eu não quero mais saber de MBR aqui na minha planta, vamos jogar fora e vamos voltar para o sistema batelado, né? Aí, obviamente, depois de muito trabalho, muito desenvolvimento, as coisas foram avançando, foram sendo adequadas, e aí o sistema acabou seguindo. Porém, é um caso de que ele ilustra um pouquinho do que a gente falou. Se você não tem um conceito, se você não organiza bem a estrutura do seu projeto de reuso, a chance dele não funcionar é muito grande, né? Então, eu acho que esse é um caso, E a forma da bacana. gente usar, né? A forma da gente usar a tecnologia, nós mesmos, no nosso dia a dia. Às vezes eu falo, não aguento mais esse celular, essa porcaria que não resolve meu problema. Às vezes sou eu que não estou conseguindo usar. Às vezes o problema é aqui na interface, né? Entre o computador, entre a cadeira e o equipamento. Mas, e aí, de fato, organizar o entendimento da tecnologia e saber operar, enfim, né? Todas as complexidades que são envolvidas nisso. Marcos, você teria alguma coisa aqui para completar a questão do MBR? E depois a gente passa para outras tecnologias. O Fábio trouxe um caso, né, de talvez uma falta de cuidado em entender todo o contexto, né, que levou a um caso de não êxito, depois corrigido. Eu tenho aqui 30 ou mais casos de êxito, né? O cuidado de entender os óleos e graxas, o cuidado de entender a presença de colóides e como remover esses colóides, assim, o cuidado de entender a variação de temperatura. Basta você entregar esse projeto a mãos cuidadosas, né, e atentas, que eu não tenho dúvida que você vai ter êxito no projeto de reuso, né? E acho que a mensagem é essa. É saber concatenar as tecnologias de forma adequada, saber analisar a qualidade do teu efluente, como ele varia durante o ano, e entender aonde você quer chegar. Com mãos habilidosas, é sucesso. Fábio, ia completar? Não, eu só ia complementar que realmente estou totalmente em linha com o que o Marcos pontuou, né? A gente precisa definir as tecnologias de forma clara, inteligente, conhecendo as limitações delas, né? E sobre o MBR, talvez seja bacana a gente aprofundar um pouquinho, porque ele é uma tecnologia que vem crescendo e se desenvolvendo quando a gente fala na questão do reuso, né? E existem esses mitos de custos relacionados ao investimento, aos custos operacionais. Então, talvez valha a pena a gente desmistificar um pouco isso, porque ela é uma tecnologia que ela vem crescendo cada vez mais, e quando nós temos, obviamente, efluentes onde temos carga orgânica, nitrogenada, que nós temos processos biológicos, ela vem entrando de forma muito forte, fazendo parte da composição, né, do trem de processo. É verdade. Perfeito. Aí eu gostaria de colaborar. Tem uma planta de cosméticos que fica em Cajamar, que acho que todo brasileiro já deve ter utilizado. E é uma planta que foi implementada em 2000. E agora nós estamos em 2024, indo para a terceira expansão, né? E o quanto mudou a tecnologia de 2000 para 2024, né? O tipo de membrana, como você faz a aeração das membranas e por aí vai. Mercado municipal, por exemplo,
Eu me lembro claramente que quando nós fazíamos os primeiros projetos municipais no Brasil, o consumo de energia de um MBR, que considera o consumo de energia no processo biológico, o consumo de energia para fazer o scouring, né, que é aquele ar que evita a colmatação das membranas, para você permear, girava para esgoto doméstico em torno de 1 kW por metro cúbico tratado, um pouquinho menos, 0,9, 1 kW. Hoje, né, nos sistemas que nós estamos desenhando mais recentemente, nós estamos falando de 0,38, no máximo 0,4 kW por metro cúbico. É um assombro, né, o que se conseguiu otimizar no consumo de energia. E, para finalizar, né, como a longevidade das membranas. Antigamente, nós falávamos de 8, 10 anos no máximo, o tempo, a vida de operação estimada de uma membrana. Hoje nós estamos falando de 20 anos. 20 anos para você fazer uma reposição de membrana de MBR, das membranas mais modernas. É um avanço tremendo, o que ajuda a viabilizar a tecnologia. E isso acaba voltando lá naquele ponto que a gente estava antes, a questão do custo, né? Então, será que é caro mesmo? Então, ao longo dos anos, tanto o investimento em avanços tecnológicos e inovação, que a gente acaba conseguindo reduzir aquilo, o consumo de energia muito alto, consequentemente, custo elevado, o período de duração das membranas também, a troca, né, acarretaria em custo mais elevado, enfim. Então, a gente volta lá para aquele ponto inicial. Vejam, tenho aqui algumas perguntas, então vou pedir a Tereza e ao Alfonso para não saírem daqui, a gente já vai falar, já vai responder as perguntas de vocês, mas a gente já está aqui partindo para a parte final desse bloco, e eu queria colocar aqui mais 2 tecnologias, se a gente puder falar rapidamente, eu convidaria o Fábio para falar um pouco sobre osmose, se você tem algum caso para trazer sobre osmose, e depois o Marcos, algum caso sobre ultrafiltração. Então, se vocês puderem fazer essa complementação, eu agradeço. Sobre a osmose, existem vários casos também, cada um com as suas particularidades, e os motivos pelo insucesso, né, eles acabam sendo quase sempre os mesmos. Uma falta de avaliação quando você vai conceber, né? Quando você vai estudar e decidir como que você vai fazer essa rota de processo do sistema de reuso, que vai de encontro com o que a gente estava comentando, a questão da bala de prata. Então, tenho 2 cenários muito similares, dois projetos muito similares, onde decidiu-se por fazer uma água desmineralizada, né, para fazer make-up de torres, com baixa salinidade, na verdade, e o pessoal tinha um processo biológico, porém não tinha uma visibilidade da DQO recalcitrante, né, aquela DQO dura, que ainda sai do processo biológico, que ela não é biodegradável, e essa DQO ela acabava indo diretamente para o sistema de membranas de osmose. E como uma consequência, nós tínhamos um problema enorme, entupimento, troca de membranas, limpezas, etc. Em um desses casos, inclusive, o pessoal precisou derivar uma das correntes, que era a causadora da questão da carga orgânica, e mandar ela para tratamento externo, com custos extremamente elevados. Então, aquela promessa de que você tinha o reuso, que iria funcionar, etc., etc., mais uma vez, ela ficou comprometida exatamente por uma falta de um exercício, digamos, sobre a concepção do projeto como um todo. Então, são 2 casos onde a carga orgânica do tratamento biológico e a não biodegradável, ela impactou diretamente o funcionamento das membranas de osmose reversa. É ótimo. Acho que não há dúvida aqui entre nós, né, e entre quem nos assiste também, a osmose reversa é uma grande tecnologia, entrega uma água de excelente qualidade, mas é claro que ela tem que estar alinhada num contexto adequado e tem que ser bem operada e etc, né? Então, a história aí da bala de prata, ela está dentro de um contexto, ela sozinha não vai resolver nada. Mas vamos ver o que o Marcos poderia trazer aí, ou se quiser complementar a osmose, ou já passar direto para outra. Está contigo. Da osmose já está bem coberto. E assim, a boa notícia é que já está estabelecido, né, o que você tem que fazer antes de uma osmose reversa, mesmo para os efluentes mais complexos. Okay? É só fazer um excelente tratamento secundário, remover os orgânicos biodegradáveis
entregar uma água com SDI menor que 3 e o sistema de osmose voa, né? Então, já é conhecida a rota e está bem estabelecido. Acho que vale um ponto, Marcão, só complementando a sua conclusão, e aí eu posso dizer que talvez seja um dos mitos. Eu ouço muito que a osmose reversa anda por si só. E não é verdade, a gente precisa ter muito cuidado, né? Eu vejo muitos projetos onde o pessoal tenta economizar, às vezes, no investimento, removendo instrumentação, e a gente sabe que a osmose reversa ela precisa dessa instrumentação para funcionar bem. Então, né, nós precisamos, mais uma vez, pensar muito bem no conceito na hora de desenhar o sistema de reuso ou o trem de processo no qual a gente está querendo seguir, né? Tem uma frase que se fala aqui internamente, que você deve desenhar um sistema para operar 30 anos, não 3 meses, né? Então, quando você tem um ativo industrial, ele vai ficar ali imobilizado por 30 anos. O investimento inicial, ele é barato, né? Quando você instrumenta, quando você coloca os acessórios necessários para que em todo o horizonte do projeto ele funcione bem. Agora eu vou trazer meu caos aqui, na verdade eu tenho observado mais recentemente, eu tenho a criatividade, a boa criatividade, e aquela criatividade talvez que eu tenho observado, que me chama muita atenção e gostaria de trazer aqui para o nosso bate-papo, que é a ultrafiltração. A ultrafiltração, ela é vital, ela é parte integrante de muitos sistemas de reuso que requerem uma água de maior qualidade. E o número de êxitos no Brasil é enorme, né? E a necessidade de alertas e cuidados também é enorme. O maior inimigo da membrana de ultrafiltração, na minha opinião, é o coloide. É aquela partícula que tem um tamanho que se aloja no poro da membrana, você até consegue remover, mas você torna a operação onerosa. E a gente tem observado recentemente proposições de sistemas de tratamento onde não se toma muito cuidado com o coloide, né? Por exemplo, sistemas de biofilme ou como o sistema MBBR, que é uma tecnologia extraordinária para a intensificação de processos, mas que ela não remove o coloide, né? Então, mais do que um case, eu quis deixar aqui um testemunho de, assim, olha, membranas, processos biológicos, sistemas de separação física, sistemas de oxidação avançada, são todos poderosos aliados para a gente conseguir fazer projetos de reuso exitosos, né? Só temos que compreender o que cada tecnologia entrega e como uni-las, né? E com isso a gente vai ter sucesso. Exato. É isso aí. Gente, enquanto vocês falavam, eu estava aqui pensando numa coisa assim, por exemplo, né? A tecnologia, eu compro um carro novo, aquelas pessoas que adoram carro, aí compra um carro novo, aí só vai colocar gasolina de excelente qualidade, mantém o carro limpo, troca óleo e faz tudo, leva na concessionária de 2 em 2 anos, ou quando atinge a quilometragem, ou seja, tem todo um cuidado, né? Você tem um carro para chamar de seu, e aí é aquilo ali que você vai colocar todo o seu esforço para manter aquilo em bom funcionamento e tal. Então, você tem que ter uma membrana para chamar de sua. Na hora que você chama a sua membrana de sua, você vai cuidar dela e para garantir que ela esteja em bom funcionamento, que eu tenha aquele período de vida útil, que eu consiga alcançar aquele período de vida útil e, com isso, trazer todas essas consequências que já falamos aqui, em termos de qualidade, adequação e etc. Ou seja, então, a tecnologia que estamos entendendo aqui é que a tecnologia, sim, ela é fundamental para o processo, mas ela sozinha, isolada e mal operada ou mal condicionada, também não resolve muita coisa, né? Então, eu acho que essa é a grande questão do mito. Uma grande mensagem. Né? E que ela não... Sozinha, a osmose não vai, né, Fábio? Ela vive sozinha, não. Ela não vai. A outra Exatamente. Também sozinha, ela não vai sozinha. Sozinha também não vai. Tudo aí por trás, garantindo o bom funcionamento dela, né? Você vai preparando a água, né, para a sequência do processo. Né? Exatamente. Bom, então, eu vou colocar aqui, antes da gente partir para as conclusões, a gente tem aqui 2 perguntas.
Uma pergunta da Tereza Mendonça. Bom dia, gostaria de saber se, na vossa opinião, uma água proveniente de um sistema de aproveitamento de águas pluviais destinada à rega, tá reda, mas eu acho que é rega por aspersão e autoclismo, irrigação por aspersão e autoclismo é descarga de vaso sanitário, deverá ter um sistema de desinfecção. Então, vamos entender aqui, conversar um pouquinho com a Tereza sobre isso, eu vou dar aqui a minha opinião, depois eu passo para vocês. Então, água de chuva, hoje em dia, mais a água de chuva de 20, 30 anos atrás, né? Então, a água da chuva, na verdade, ela lava a atmosfera, ela lava telhado, ela lava calçada, ou seja, até o telhado, se é a água onde eu vou captar, eu tenho aí um mínimo de tratamento, uma coagulação, floculação, né? Agora, há que se ter, na minha opinião, há que se ter um entendimento sobre a qualidade microbiológica dessa água. Quando a gente fala em segurança sanitária, estamos falando em contaminação microbiológica, e aí por isso ela pergunta sobre a desinfecção. A tecnologia da desinfecção garantiria essa segurança caso essa água estivesse contaminada. Então, eu acho que cada caso é um caso, depende muito da região, depende da chuva, da qualidade da chuva, né? Se muito tempo sem chuva e chove de uma vez, mesmo que tenha o first flush, ainda assim é importante a gente entender em que região a gente está e que tipo de água que a gente está jogando fora primeiro, qual é a água que a gente vai de fato recuperar. Então, de maneira geral, no meu entendimento, a desinfecção garantiria a qualidade. Mas isso não significa que outras águas que eu demonstro que é uma água isenta ou com baixa patogenicidade, ou seja, com uma baixa densidade vou colocar E. coli aqui, mas qualquer outra indicador de contaminação fecal, aí sim, talvez eu poderia usar sem desinfecção. Esse é o meu entendimento. Sei que os meninos, se vocês gostariam de fazer algum comentário também sobre isso. O meu entendimento é coincidente. Eu confesso que não tenho muita experiência, eu tenho uma experiência, por exemplo, de Poços de Caldas. Quando a gente fez a análise da água, né, da água coletada no teto, você tem coli fecal, né? Pombo, é meio que consistente, né? E aí, lá no caso, a gente aplicou um sistema de ultrafiltração para fazer desinfecção, porque aí teve o duplo benefício de desinfecção e gerar uma água de excelente qualidade. Mas eu diria assim, que não é... Mas, a professora novamente correta, acho que é caso a caso. Só fico com o sentimento que é típico, provavelmente, não estou afirmando, estou falando que é provável, que a qualidade microbiológica da água de chuva provavelmente é ruim e você precisa provavelmente de desinfecção. E aí a tecnologia de desinfecção vai depender do uso pretendido. Perfeito. Eu faço as palavras de vocês as minhas, porque eu também não tenho tanta experiência nesse sentido, eu tive uma única experiência e foi muito parecida com a do Marcos, onde realmente o pessoal precisaram fazer uma desinfecção, acabou seguindo para outra filtração, exatamente porque você já tem uma água de qualidade que você pode utilizar na sequência. Muito bom. Bom, pessoal, vou passar para mais uma pergunta e depois a gente vai fechar, que eu acho que a gente já andou aqui bastante, já conversamos bastante. Na verdade, a pergunta do Alfonso, eu acho que foi uma provocação, hein, Alfonso? Eu te conheço e acho que a sua pergunta foi uma provocação. A regulação de reuso do Estado de São Paulo para pequenas e médias empresas e municípios foi lastreada em mitos ou verdades? Aí eu vou dar também a minha opinião. A regulamentação do Estado de São Paulo é uma regulamentação extremamente restritiva, bastante restritiva. Então, ela leva em consideração, claro, a questão do desenvolvimento socioeconômico de São Paulo, só que São Paulo não significa Brasil, né? Temos vários Brasis dentro do Brasil, então São Paulo é uma região de grande desenvolvimento socioeconômico, que talvez consiga alcançar tecnologias mais avançadas com uma certa facilidade, ou pelo menos com mais facilidade do que outras regiões, e, portanto, alcançar qualidade aí para uso menos exigente, uma qualidade muito alta para usos menos exigentes. Então, eu compartilho da opinião do Alfonso, que acho que foi isso que ele deixou aí nas entrelinhas, que a legislação de São Paulo é uma legislação extremamente restritiva, e acho que foi por isso que ele colocou aí se foi baseado em mitos ou verdades. Acho que é uma brincadeira do tipo,
é tão restritiva que foi baseada em mitos. Acho que é alguma coisa desse tipo que ele quis colocar. Não sei se vocês dois também querem fazer algum comentário sobre isso. Eu acho que não. Também não tenho nada a complementar, não tenho experiência suficiente para falar sobre esse tema. Mas realmente, mas assim, de forma geral, eu imagino que esses fóruns que nós estamos fazendo, eles existem exatamente para isso, para você debater mitos, verdades. E a partir do momento que você começa a desenvolver, discutir, daí vão surgindo as bases para as regulamentações no futuro, né? Então, como você pontuou, nós temos já algumas diretrizes estaduais, ainda não temos uma nível federal, porém, essa construção, ela é feita a várias mãos, né? E os mitos e verdades fazem parte da base de todo esse processo. Então, esse é um pouquinho de como eu penso as vou coisas. complementar um pouquinho o que o Fábio falou, e aí para a gente encerrar esse bloco e partir para o fechamento, que é a questão da regulamentação, de fato, ela ser baseada aí não em mitos, e sim em verdades técnico-científicas, né? Então, com experiência prática e com avanços científicos, a gente consegue cruzar essas informações e chegar em números mais viáveis, padrões mais adequados aos usos, que garantam qualidade, que garantam segurança, etc., sem extrapolar demais aí e chegar, por exemplo, a padrões que são usados pela USPA, que é a Agência de Proteção Ambiental Americana, né? Nós estamos em condições completamente diferentes, não somente de desenvolvimento socioeconômico, mas, de fato, condições ambientais, culturais, etc., completamente diferentes, né? E aí eu queria chamar a atenção no Instituto Reuso de Água, a gente tem trabalhado no grupo de trabalho diretrizes, então a gente tem trabalhado as diretrizes, os caminhos para a regulamentação do reuso de água no Brasil, a nível federal. Então, temos um grupo extremamente heterogêneo, e que bom que esse grupo é heterogêneo, porque a gente traz várias experiências inter e multidisciplinares, e com isso a gente tem feito excelentes debates. Então, a gente chama de comunidade RDA, que são nossos membros associados, são nossos parceiros e apoiadores, convidados, e a gente consegue, então, imagino que aí até o final do ano a gente consiga apresentar o que a gente entende como diretrizes adequadas aí para as nossas condições. Bom, pessoal, então, agora eu vou partir aqui para as conclusões. Enquanto a gente ia conversando, fui fazendo aqui algumas anotações, e vou só fazer um fechamento, depois eu vou passar para os meninos colocarem também as suas conclusões. Então, de maneira geral, o que a gente conversou aqui? O reuso de água é seguro, econômico e ambientalmente benéfico, ou seja, quebramos vários mitos aqui, né? A tecnologia de tratamento avançada, ou as tecnologias, melhor dizendo, garantem a segurança e a qualidade da água para reuso, isso discutimos aqui bastante. As tecnologias viabilizam a adoção de práticas de reuso de água em diferentes setores. É necessário aplicar uma visão sistêmica para pôr em pé os projetos de reuso, ou seja, não dá para a gente pensar só na tecnologia, só na aplicação, só na regulamentação, não, tem que ter uma visão mais ampla. O marco normativo, e aí a gente comentou aqui sobre o período pós 14026, que é a nossa nova lei de saneamento. Então, a partir daí, a gente vem percebendo que os caminhos vem ficando mais alinhados, e aí vem oferecendo regras cada vez mais claras. A gente ainda está andando, mas já estamos andando com passos mais largos. Políticas públicas de incentivo ao reuso de água, maior conscientização e aceitação social, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, tentando quebrar alguns mitos, trazer experiências práticas, casos de sucesso ou de insucesso, mas que levam a gente a entender qual seria o caminho certo, né? Então, eu deixo aqui as minhas conclusões e convidaria o Fábio e o Marcos para colocarem também aí os seus entendimentos finais. Bom, Ana, acho que você conseguiu resumir muito bem, concluir muito bem tudo que a gente discutiu, né, todos os conceitos. A mensagem que fica aqui é que há inseguranças, há paradigmas que a gente vem quebrando dia a dia, né, discutindo, esclarecendo, dando informação, porque com as informações que as inseguranças vão embora, né, a analogia que você fez logo lá no início, e eu me identifico com ela, ela é muito boa exatamente por esse sentido. Se você não tem informação, você vai ficar inseguro com relação àquilo.
Então, esses fóruns são importantes, a gente consegue trazer um pouquinho da experiência, alguns casos de insucesso, de sucesso, mas que todos eles vêm para construir, né, uma base fortalecida para a questão do reuso. Então, como mensagem final é que o reuso ele é seguro, como eu falei lá no início, ele é democrático, então vale a pena você investir e seguir nesse caminho. Uma mensagem simples, porém bastante objetiva. Para mim, é agradecer enormemente o privilégio de poder estar aqui com vocês, especialistas na aplicação de reuso, e agradecer enormemente ao público que está nos assistindo agora, participando, porque, pegando o gancho do que vocês falaram, é a qualidade da informação que vai nos fazer continuar contribuindo com o reuso no Brasil. Muito, muito obrigado. E, insisto, é um privilégio estar com vocês. Bom, pessoal, então eu que agradeço vocês. Eu vou, nessa linha aí da informação, vou fazer mais um comentário. Meu marido tem uma frase que eu adoro, que é a seguinte: quando a gente, mais ou menos isso, né? Que quando a gente discute ou debate, ou enfim, com pouca informação, a nossa discussão tem a profundidade de um pires. Ou seja, então a gente precisa aumentar o repertório para que a gente consiga ter boas informações, aprofundar o nível do debate, e aí sim a gente vai ter experiências exitosas. Então, eu queria também agradecer vocês dois que estiveram aqui, trazendo, brilhantando aqui a nossa conversa, que realmente esses casos práticos nos dão mais segurança. Olha, ele fez, ele executou, foi assim, deu esse resultado. E o Fábio contou um negócio ali que não deu certo, mas ele já mostrou qual era o caminho correto. Então, queria mesmo agradecer vocês por isso, acho que foi muito legal o nosso bate-papo. Agradecer o pessoal que ficou conosco até agora, já temos 1 hora de transmissão, e agradecer todo mundo que ficou aqui conosco. Queria agradecer também os bastidores, Veolia, Diego, Fuentes e RDA, por viabilizar a nossa ação aqui, a Maíra, a Marisa e a Vanessa, que estão nos bastidores, dando todo o apoio para que isso aconteça. Então, muito obrigada. O Fábio falou em responsabilidade e segurança, a gente tem 2 hashtags, que é reuso seguro, reuso responsável, então vocês também podem usar essa hashtag nas suas postagens. E vou convidá-los para o próximo episódio, fiquem atentos às nossas redes, daqui a pouco a gente vai soltar a data do nosso próximo episódio, que é o 4º, que é sobre transição energética. Então, se você não viu os episódios anteriores, eles estão no nosso canal do YouTube, sobre panorama do reuso e tecnologias. Esse que é o 3º episódio, e ainda o 4º que virá, que é sobre transição energética. Então, deixo aqui, muito obrigada, um beijo, um abraço a todos, e nos vemos daqui a pouco, nos próximos episódios.